Ei, Marilinha! Ei, Duda! Que legal! Boa noite! Feliz Dia das Mães, hein? Pra Diana, pra Marilinha. Muito obrigada! Ai, mas pode desejar, não tem nada, não? Quem sabe, né? Ai, ai. Sim, 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 são muitas. Ei, Pri! E Ê, ó, Ah, juntinho, R$ 2. arrasaram! Que ótimo! Feliz Dia das Mães! Obrigada, Pri. Feliz Ai, demais, cada né? Muito dia mãe, muito mãe. é muito. Não, gente, eu falo que eu acho que cada filho a gente é mais mãe, né? Então hoje eu tava assim, radiante. Acordei com café da manhã, assim, meu Olha que delícia! esposo. Eu falaram, Que mãe, arraso! você não vai sair da cama. Eu vou, a gente, quando estiver pronto, a gente te chama. Aí foi assim. acho que foi difícil ela ficar na cama hoje, porque ela já estava se Segurar. mexendo toda para sair da cama e já para Começar o movimentar, dia. movimentar. Aí eu fui para ela desconfiar que ela não tinha que se movimentar, eu fechei a porta do quarto. Aí a gente preparou aquele mesão de café da manhã gostoso, né, Foi mano? muito bom. Ai, que delícia! Excelente, excelente dia hoje, então. Começou super bem, né? Com certeza, Pri. Delícia. Você quer Gente, apresentar isso? Então, então, eu primeiro agradecer muito, né, vocês terem topado, assim, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de vocês estarem aqui, imagina, né? Um monte de coisa para fazer e parar, assim, para estar aqui é um privilégio. Então, primeiro agradecer. E assim, apresentar o tema, né? Foi legal que o Murilo até fez o Stories, eu achei super bom, assim, muito legal. E é isso, né? Porque assim, às vezes a gente escuta, né, pessoas falando, o amor acabou, depois que os filhos vieram, não é mais uma coisa. Vocês devem escutar isso até mais do que eu, assim, né? Pelos os convívios que vocês têm, né? As pessoas que vocês conhecem. E aí vocês vão mostrar que não é bem assim, né? Que é possível mesmo depois de um, dois, três, sete, X filhos, né? É possível, eu acho que até aumentar esse amor, né? Eu não sei como é que vocês vão abordar tudo isso, mas eu acho que é legal vocês mostrarem, assim, que também, assim, não como diz aqui o amor real, né? Não é Disney, né? Tem desafios, assim, mas eu acho que é isso, né? É que vale a pena. Então, para a gente começar, vocês podiam se apresentar. Aí, como vocês, que nem todo mundo conhece vocês, aí começa. Aí, quando se conhecerem, vai indo. É uma prosa, é para ser bem gostoso. então tá. Combinado, vamos Começa, lá. Mari. Então, eu sou o Murilo, né? Eu sou casado com essa linda mulher aqui. Nós somos casados há 11 anos, então esse ano a gente faz 12 anos de casados e nós temos E 7 13 filhos. de namoro, né? Porque a gente se conheceu e namorou e casou rapidão, assim. Então, na 1 ano e verdade, meio de noivado e casamento. isso. Nosso namoro durou 6 meses e a gente já sabia o que queria mesmo. Então a gente ficou noivo e aí, mas é bacana frisar que durante esse período de namoro a gente não namorou só de vamos ali, vamos sair, vamos passear. Foi um momento de muito conhecimento, Conhecer né? mesmo. De fazer as perguntas chaves, né? Falar, e aí, qual é a sua? Preto no branco. Então, sim, a Não, gente jogou muito limpo. foi legal, porque assim, eu e o Murilo, a gente já tinha passado por namoros longos.
Ah, que legal. Então, quando a gente se conheceu, eu já estava assim desprendida, porque eu já tinha passado, já tinha tido várias experiências boas, ruins, conhecido pessoas, e o Murilo também. Então, eu falei, cara, eu tenho que ser muito sincera, né? E aí Sim, mas para cada coisa que eu ia perguntar, então, a primeira sinceridade, eu percebi que ele já tinha me observado e que ele me respeitava muito. Respeitava, falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu vou à missa todo dia. Ele, não, fica tranquila, isso para mim tá ótimo. Ele nem era católico, nem nada, assim. Mas só dele me caramba. respeitar, Mas eu isso acho já foi que uma coisa diferente, foi né? recíproco, né? Porque eu respeitei Sim, ela e ela também me respeitou, né? claro. Claro, ela tinha a fé dela, que no fundo ela estava rezando pela minha conversão, óbvio, mas ela, poxa, ela poderia ter sido preconceituosa. Ela poderia ter falado assim, não, peraí, esse cara não é católico, Ele né? não é, então não serve para Então não mim. serve para mim. Então, mas ela acreditou, né? Ela viu em mim alguma coisa e eu nela também, porque não era um perfil que naquele momento eu me relacionava, vamos dizer assim, né? Mas Sim. engraçado que acho que Deus agiu muito bem. Como que vocês se conheceram? Então, eu adoro essa história, eu estou até contando para as crianças, aí eu estou contando em capítulos, mas na verdade a gente se conheceu no quartel por meio de duas amigas, então a Lorena e a Fernanda. Eu sou dentista de formação, então trabalho como dentista, a gente tem uma rotina super intensa de trabalho, eu e o Murilo. O Murilo é professor, ele foi se apresentar e a gente já emendou o assunto, né? Mas eu sou professor de profissão, a Priscila é dentista, nós temos 7 filhos E o Murilo era militar. e a Priscila também. E eu era militar de um quartel e ele de outro quartel. E uma amiga me chamou para ir num churrasco. Ela falou, vai ser meu aniversário. Aí eu falei, ótimo. Aí fui nesse aniversário, o Murilo estava tocando violão. Tinha eu, a Paula e a Fernanda, né? A Lorena e a Fernanda, que é Paula Lorena o nome dela. E, e a gente, e uns 30 militares, assim, uns 30 homens. Eu fiquei assim, eu escolhi o meu cantinho para sentar, porque eu estava super sem graça, né? Eu me sentia assim, a carne do churrasco, assim, na hora que eu cheguei. Mas aí eu escolhi o meu lugar para sentar, o menino estava tocando violão, eu sentei bem na frente dele, falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Escolheu certinho. E ele estava tocando uma música que minha mãe sempre colocava no carro para a gente ouvir, que era Regra 3. Bossa Regra. Nova, né? Tom Jobim. Vinícius de Nossa. Moraes, na verdade. E Uau. aí cantei junto, mas eu canto super mal, mas eu já estava ali entrosada. Então ali foi o primeiro contato, né? Vamos dizer assim, o primeiro olhar, as primeiras. Mas eu percebi ali algo muito diferente, né? Um sorriso muito bonito, né? Dá para perceber, né, gente? Então aquele sorriso me encantou muito e eu acho que é a obra-prima de Deus nesse caso, né? Que no caso é o sorriso dela. Deus age de várias formas e uma delas foi justamente me encantar pelo sorriso. Então começa por uma característica física Sim. mesmo, mas Visual, assim, né? É o que se vê visual, né? primeiro. Aham. Mas à medida que os dias foram passando, que a gente foi conversando um pouco mais, né? Ela se fechou um pouco, depois eu me fechei um pouco. A coisa não foi muito fácil nos inícios, né? Mas a gente foi percebendo, a gente foi se conhecendo, a gente foi conversando. Aí entra naquele capítulo, né, do respeito, que foi quando ela chegou e falou, olha, então, né, as coisas são assim, são assadas. Eu acredito nisso, Eu namoro para casar. eu quero casar Eu um não sei se dia. eu vou casar com você, mas eu tenho esse objetivo. Ela foi muito clara, né? Sim.
E naquele momento, de certa forma, né, eu também buscava, né, essa pessoa, porque eu tinha um bom exemplo também na minha casa, né? Meus pais, como me deram um bom exemplo de vida de casal, não era perfeito, como nenhum é, mas Claro, né? eles lutam até hoje para manter a chama e manter esse casamento deles tão bonito, né? Então, por mais que a gente passe por uns momentos ali de adolescente, de adulto muito jovem, de vida solteira, de república, né? No meu caso, que eu morei numa república com amigos, mas chega um momento que você fala, peraí, né? Eu tô vendo meu pai e minha mãe ali que estão felizes, né? De verdade. Então, para quem não teve esse exemplo, é bom a gente falar isso porque vale a pena, né, gente? Eu acho É uma que delícia. a gente A tem. gente tem, assim, a gente é um casal jovem, né? Assim, a gente Uhum. tem 15 anos de casado. Eu tenho amigas que têm 30. A mãe e o pai do Murilo têm 40. 42. Então, 41. tem gente que tem 70. Então, eu acho que a gente está engatinhando. Eu tenho um filho de 10 anos. Então, assim, eu vejo que a gente é um casal jovem. Mas a gente tem, assim, eu acho que tudo começou com essa questão do respeito, sabe? Enquanto a Sim, gente era namorado, de, de observar o outro e ver se o outro era aquilo que eu pensava que podia me completar. Ver se os defeitos eu dou conta de Coitado, né? passar. É que eu sou tão certinha, né? Até parece. Mas assim, se os meus defeitos ele dava conta, né? E porque depois que casa, assim, não é que os defeitos pioram, mas como você tá Pioram, convivendo. sim. Não, é, Não, brincadeira, não, a brincadeira. gente está todo dia tentando melhorar, mas é porque o negócio não é fácil, né? Quer dizer, não, é muito simples perceber, porque, ué, cada um tendo sua casa e tal, é moleza, porque tem coisa realmente que se percebe 24, estando diante da pessoa por mais tempo, né? Então é natural que as coisas não é que elas aumentem, é porque elas ficam mais evidentes, né? Então, É isso. Elas ficam né? mais evidentes, mas por isso que é importante investir também na melhora pessoal, né? Buscar uma Sim, boa, sei lá, uma formação pessoal. Acho que a gente precisa investir nisso, de certa forma. Mas continuando a nossa trajetória, nossa história, então a gente teve um período no namoro que teve alguns choques, né? Poxa, que a Priscila chegou um momento que ela falou, poxa, será que vai dar certo mesmo? E eu também questionei. Então a gente teve momentos difíceis, mas a virada do jogo, assim, a chavinha que virou mesmo para ter dado certo, né? Eu acho que começou pelo respeito. Eu falei, olha, eu sei, né, qual é a sua e eu estou disposto, no fundo do meu coração, a te respeitar e a te esperar, né, se for o caso, enfim. E eu acho que isso foi o momento que eu conquistei ela, né? foi. Então, aí o nosso sem saber assim se vai, se não vai, demorou um mês, mais ou menos. E aí até que um dia eu cheguei decidida a terminar, porque eu não estava assim, muito, não estava apaixonada. Eu falava, meu Deus, né? Eu não posso ficar enrolando essa pessoa. Ele é muito bom, ele é muito querido, mas não estou assim, né? Mas aí quando ele falou, não, eu já sei como você é, desde a primeira vez que eu te vi. Eu não sei se eu vou dar conta, mas eu topo tentar. Eu sei que você nossa, é assim, assim. Quando ele falou isso, foi exatamente a chave que eu acho que eu precisava, assim, pronto, era a pessoa que eu queria, que me respeita, que me aceita como eu sou. Né? Assim, não que eu não vá mudar e que eu não vá crescer e tal, mas naquela hora eu precisava, eu queria e eu rezava por alguém que me aceitasse como eu era, com as coisas que eu tinha, com os meus gostos, né, e tal, com a minha religião, com o que eu acreditava, com os meus valores. E aí o Murilo falou assim, eu acho que, bom, eu saí dessa conversa apaixonada,
e nunca mais eu desapaixonei. Eu posso dizer que eu sou há 13 anos apaixonada. E eu também. É verdade. De Isso é muito verdade. verdade. O que vocês falaram agora, assim, só pegando, né, até então, porque como vocês tinham uma base, por assim dizer, né, nessa parte, especialmente da religião, pelo que eu pude perceber, diferente, né, o respeito, na verdade, se conquista, né, não se impõe. Então, o fato de vocês terem se colocado, né, olhando a outra pessoa como ela é e disposto, realmente, vocês estavam dispostos a se conhecer, né, mutuamente, não era assim, o que que essa pessoa pode me dar de vantagem, o que não. Eu quero saber quem é essa pessoa, né? Então, conhecer a pessoa. E aí, com isso, você conhecendo, de fato, o namoro é pra isso, né? Então, aí vocês foram vendo se dava, se encaixava ali. Porque se não encaixasse, realmente não tinha por que continuar. Justamente por causa do objetivo aí, que era, assim, eu namoro pra casar. Então, assim, não é pra passar tempo, né? É pra conhecer e, se for o caso, casar, né? E aí depois a gente foi se conhecendo, a gente foi vendo que, nossa, né, que tudo, a gente queria estar mais junto, que, né? Eu acho que um ponto interessante, assim, da gente contar, uma conversa que foi muito tensa para a Priscila e para mim não foi nem um pouco. Né? O dia que a gente estava assistindo os Jogos Olímpicos de Pequim, 2008, eu lembro até hoje. Era já tarde da noite, aí estava na televisão lá, porque aquela Olimpíada foi num horário bem alternativo. Aí ela falou assim, ela virou para mim e falou: "Você quer ter filhos?" Aí eu olhei para ela e falei: "Eu quero." Aí ela: "Quantos?" Aí eu: o máximo que puder." Aí ela ficou em choque, que ela não esperava isso, Os né? bastidores foram assim, eu tenho uma semana. Eu sempre gostei de família grande. Eu tenho minha avó sempre tinha uma mesa farta, dos dois lados, da minha mãe e do meu pai. Então, cheia de gente. E todo mundo, minhas tias sentavam para tomar vinho, aí emendavam uma refeição na outra, eu falava, gente. E na minha família a mesma coisa, né? Então, sempre a gente se reunia, era uma festa. Acho que minha mãe entrou depois que a gente comentou aqui dela, viu, mãe? Mas um beijo se você estiver aí. A gente estava elogiando o tanto que o seu casamento, o seu carinho com meu pai é algo, um grande exemplo, né? Mas, enfim, em nossas famílias, eu tenho, tipo, 30 primos. E nós convivemos, assim, junto, né, praticamente. A Priscila também, a família era de se reunir, fazer aquela festa. Então eu falei, quer saber? Né? Poxa, esse mundão anda tão triste, povo tão egoísta. Eu não quero isso para mim, não. E aí ele me perguntou quantos filhos você quer ter. Não, mas eu passei a semana inteira. Desculpa. Deu uma pesada aqui. Tranquilo. Eu passei a semana inteira. Assim, sabe quando você está angustiada, quando você falava, tem que ter essa conversa, porque é uma coisa importante, né? Definir. Não é que eu tinha uma conta assim no lápis, olha, eu quero ter 4 filhos, 5 filhos. Não, eu nem pensava assim que eu ia ser mãe tão rápido, que eu já ia ser mãe, né? Hoje, depois de 13 anos que a gente se conheceu, sou mãe de 7, estou grávida do 7º, né? Então, eu não fazia essa conta, mas eu tinha essa disposição. Eu falava, não, eu quero ter filhos, mas não sei quantos. Não sei se vai ser daqui a 1 ano, 2. Mas... E foi uma conversa, quando eu falei para ela com essa naturalidade toda, ela olhou para mim, ela achou que eu estava assim, né? Será que isso é verdade mesmo? Assim. Mas foi muito legal, né? Então as coisas foram se encaixando, né? E aí é importante essa introdução, a gente falar o quanto que o namoro é um período importante. E que, infelizmente, né, eu que trabalho com os jovens, esses dias eu conversei com 2 alunos sobre isso, porque eles me buscaram, eles me perguntaram. Né? E aí um deles tinha uma visão completamente diferente do que eu penso, né? Mas o outro tinha uma visão muito parecida. E justamente o que tinha uma visão parecida, de que o namoro é um momento de se conhecer, um momento de realmente, poxa, de aprofundar, né, de perguntar, ele estava com vergonha de me contar que ele pensava assim, porque ele achava que a minha reação ia ser outra, né, de que não, cara, que nada, passa o rodo aí, meu amigo, né? Você vai! Só que não.
Enfim, mas eu não perco uma oportunidade de contar, né, mesmo de forma resumida, um pouco da minha história para os meus alunos, por exemplo. Né? Sim, Então, eu não perco mesmo, porque não é Disney, como você falou, Priscila, no início, tem suas dificuldades, né? Não é perfeito. Nossa vida não é perfeita e a gente não quer que seja, porque Vai a aprendendo gente vai muito, aprendendo e né? vai lutando por melhorar, mas vale tanto a pena, a gente é muito feliz, né? Com o nosso sim, casamento, com os nossos filhos, com os Olha, nossos desafios. é, e as pessoas falam assim, ai, casar, ai, eu não sei qual é a experiência dos outros, né? Mas eu gosto tanto de ter um companheiro para dividir tudo, sabe? Chegar em sim, casa e saber que ele vai me escutar, que vai me cuidar. Nossa, que eu vou cuidar dele. É muito bom, assim. Vai dormir quentinho. Então, eu falo isso porque, sei lá, as pessoas estão desanimadas com o casamento. E eu acho sim. que elas estão desanimadas por um ponto que a gente tem aprendido muito, que é a comunicação. Sim. Então, a gente vem de famílias diferentes, a gente, por mais que a gente tenha tido um namoro muito legal, muito bem, assim, acho que a gente foi conduzindo, a gente foi conversando muito, a gente foi crescendo nesse encantamento, nesse amor, mas no casamento, como você está o tempo todo junto, vão surgindo muitos desafios financeiros. Eu vi lá na sua página, e é aquilo mesmo, assim, desafios financeiros, de trabalho, de rotina de trabalho, de rotina com as crianças. São várias frentes, né? O casamento é uma grande empresa, mas é uma empresa que não pode falir, não pode quebrar, é uma empresa que a gente tem que manter ela viva, ela rica no sentido, né, o melhor sentido da palavra, não só financeiro. Financeiro é um dos pontos que a gente tem que se preocupar, claro, mas não é o ponto principal, né? Então, mas antes de falar dessa comunicação, poxa, eu não queria deixar de dar uma dica do namoro ainda, só para fechar o Aham. namoro, Fala, porque fala. pode ter pessoas aqui, né, que estão Tem nesse muita gente grupo. solteira que Pois é, acompanha, Priscila. tá namorando, tem gente que tem de tudo. Tem Então, gente que casou. e eu acho, Priscila, que essas pessoas que estão namorando têm que observar algumas coisas, né? Então, tem algumas coisas que precisam ser resolvidas antes do desafio do matrimônio, né? Antes do casamento. Então, por exemplo, se você percebe que o seu namorado, sua namorada tem um vício, né? Então, são algumas coisas que você precisa observar. Então, o álcool, a droga, o jogo, a Pornografia. pornografia. Então, algumas coisas, se você vai percebendo esses vícios, né? Não estou dizendo que você vai ter que terminar com a pessoa, não é isso, tá? Eu acho que você precisa resolver, né? Pelo menos ter alguma Eu acho que é alguma saber se você dá ferramenta, conta de lidar com justamente, isso, né? saber, não só, né, a pessoa não precisa aguentar. Acho que ninguém tem que aguentar, eu vou aguentar isso aqui, que vai, né, vai ser minha cruz, não é isso. É claro, depois que você casou com a pessoa, aí, de fato, você vai ter que amar aquela Um pessoa e amor muito um mais. amor muito, não é fácil, mas vamos lá. Você vai ter que acreditar e vai até o fim, né? A gente acredita nisso. Mas antes do casamento, é importante jogar limpo, né? Falar assim, olha, eu tenho percebido que você bebe 24 latinhas de cerveja num sábado, né? E eu não acho que isso seja uma coisa normal, de verdade, né? Então, a gente precisa ser muito sincero, né? Olha, eu tenho percebido que você gasta, né, no shopping, numa ida ao shopping, R$ 5.000. E, poxa, nosso orçamento de casar é impossível. Eu ganho X, você ganha Y. Hoje seu pai, sua mãe consegue te bancar nisso. Mas eu não gostaria que na nossa vida de matrimônio, né, você fosse bancada pelos seus pais. Né? Eu acho que a gente tem que ter a nossa própria vida e o nosso próprio, nossa própria empresa aqui. Então a gente vai ter que. Então são algumas coisas que a gente precisa jogar muito limpo, sabe, Parece, Priscila?
à primeira vista parece até duro, né? É duro, mas a pessoa, o amor, ele tem que estar acima, inclusive, desse prazer, né, que ele tem com a ida ao shopping, é o prazer do álcool, é o prazer de sei lá de quê. Então, a gente precisa ser muito realista nessa hora, né? Então, poxa, para ter 7 filhos, tem que abrir mão de algumas coisas, de muitas, de milhares, mas, graças a Deus. Mas tem muitos Mas benefícios quais são os também, né? benefícios, né, disso tudo? Sim. Então, eu acho que eu não podia deixar de falar isso. Então, se tiver alguém aí solteiro ainda, que está tendo essa dificuldade, joga muito limpo, né? Fala mesmo. Olha nos olhos e fala, olha, isso aqui me incomoda. E é até legal que, de repente, a própria pessoa, assim, que ela não tenha vergonha, né? Daquilo que mais custa, eu acho, assim, falando, porque às vezes a gente quer dar uma aparência de quem a gente não é. Né? E tem que ser totalmente oposto. Na verdade, você tem que mostrar quem você é pra ver se a coisa vai acontecer, entendeu? Porque é isso. Claro que a gente muda, né? Com o passar do tempo, a gente muda, mas aquilo que a gente é a essência é pouco provável que mude. Então, é justo com a outra pessoa que a gente seja a gente mesmo. Né, que a gente mostre quem a gente é. Porque se a gente começar a querer agradar, a se fazer de alguém que a gente... Aí o bicho pega, porque você tá enganando a pessoa, é muito pior, né? Se enganando e enganando a pessoa. Então, porque às vezes a pessoa não vai ter o tato de perceber que, sei lá, 24 latinhas é muito. Sei lá, né? Sei lá. Então, pra ela, às vezes, é normal. Exato. Então, assim... Isso, mas assim, eu acho que isso tem a ver também com muitos defeitos. Porque todos nós temos defeitos, e defeitos grandes. Né? Um que é muito bagunceiro, um que é muito metódico, um que é muito expansivo. E aí a pessoa é aquela pessoa. Né? É aquela pessoa que eu vou amar, é aquela pessoa que eu vou ajudar, é aquela pessoa que eu quero estar do meu lado de manhã, de tarde, que o telefone toca e eu fico esperando, que eu quero estar junto. Então, eu dou conta desses defeitos, assim. Claro, se é uma pessoa com normalmente boa índole, a gente quer sempre melhorar, a gente vai lutando para isso. Então, ela tem disposição de melhorar, ou é uma pessoa que fala, não, eu sou assim e pronto. Se você quiser, vai ser assim. E tem gente que é assim. E dá certo o casamento, mas porque jogou limpo. Entendeu? Porque alinhou as coisas antes, né? Isso. Então, isso, acho que... Mas, enfim, acho que a gente já falou demais do namoro. Agora, vamos falar da coisa boa aqui, do tesouro, né? Então, a Priscila tocou no ponto da comunicação, e é bom lembrar sempre que a comunicação, a fala, né? A comunicação verbal, ela não é a principal, né? Então, existem várias formas de a gente se comunicar. Mas que no casamento, muitas vezes, independente do temperamento do seu cônjuge, você precisa expressar, precisa falar, né? Então, algumas coisas precisam ser ditas mesmo, claramente, assim, olha, isso me incomoda. Eu gostaria de contar com você nesse horário para me ajudar nessa situação. Então, quantos casamentos não estão acabando, né? Porque as pessoas vão engolindo, vão deixando para lá. Ou vão achando que o outro está entendendo o que eu quero, mas eu nunca falei. Sabe? Sim. Então, assim, a comunicação, eu acho que a gente é um princípio básico. O erro da comunicação é uma falha de quem se comunica. Então, o outro ele precisa receber minha mensagem. Será que eu estou passando a mensagem direito? Né? Então, eu acho que... E aí, dentro desse passar a mensagem, tem vários desafios. Eu gosto dessa palavra desafio, porque eu acho tão legal quando a gente descobre como que o outro funciona, sabe? Eu fico tão emocionada quando eu descubro um jeito que eu falei e o Murilo me entendeu melhor, sabe? Que ele captou minha mensagem. Eu acho demais, assim, eu comemoro, Então, eu acho que são desafios mesmo. Como a gente já cresceu nisso, né? Agora... É porque é tentativa e erro, né? Assim, essa parte do desafio, eu acho que é muito isso, porque é tentativa e erro. Você vai falar de um jeito, hora funciona, aí você fala assim, caramba, funcionou, peguei.
Aí vai ter hora que você vai falar de outro jeito, não vai funcionar. Aí você fala, não, aqui não mais. Próximo. Acho que é Priscila, uma... mas é, Eu acho que a gente vai é, falar a vai falar a mesma mesma coisa. coisa. Eu não acho que a Eu tentativa... também não. Eu até peguei aqui. Eu acho que o primeiro ponto é observação, muita observação. Observação. E estudo. Aqui a gente trouxe a apostila, essa apostila. Na verdade, assim, a gente tem várias fontes, mas uma das coisas que a gente faz desde o início do casamento é estudar. E a gente segue o IBF, que é o Instituto Brasileiro de Famílias. Tem vários cursos para as várias etapas da nossa vida. Inclusive para solteiros, para recém-casados, para pais com filhos de 0 a 3 anos, 4 a 5 anos, 7 e 8, não, 6 e 7, 8 a 10. Olha, é um festival de conhecimento. Assim. E eu acho que as coisas não podem ser empíricas. Eu acho que a gente tem que aproveitar que tem muito estudo por aí. Harvard estuda, a UNB estuda. Você procura artigos científicos, você vai achar milhares sobre as relações humanas. Né? Mas tem uns clássicos que eu gosto muito. E além, assim, a gente estuda, né? A gente segue aqui ó, as apostilas do IDF, que não são cursos de palestras, são estudos de caso. Mas eu gosto muito de 2 livros que me ajudaram muito assim nessa comunicação, principalmente para descobrir para aprofundar nessa diferença de homem e mulher. Que além da diferença de temperamentos, de forma de... tem a diferença de gênero, nós somos diferentes, nascemos diferentes. Sim. Que é mulheres são de Vênus, homens são de Marte. É um antigo, mas que ele dá muitas ideias práticas, assim. Não é que a gente vai pegar o do livro e aplicar tudo, mas que a gente pode ter situações que a gente vai conseguir pegar exemplos bons, né? Tem esse, e outro que eu acho que, assim, eu acho que todo mundo tem que ler. O pai, mãe, filho, namorado, esposa, que é As 5 Linguagens do Amor. Esse eu já li, ele é bom. É muito bom. E assim, a tentativa e erro, né? Poxa, para algumas coisas vão funcionar, inclusive com o matrimônio, sabe, Priscila? Em alguns, a gente não consegue estudar tudo, então algumas coisas vão acontecer por aí. Mas o que a gente percebeu logo no início do casamento? Né? A gente deu umas cabeçadas boas em muitas coisas, em muitos temas, né? Então, veio o Miguel, o primeiro filho, o sono dele, poxa, mexeu, estremeceu, assim, a nossa casa. Porque o Miguel tinha um problema de saúde, né? Ele tinha um refluxo muito sério, ele não dormia à noite. E aquilo se tornou um pesadelo para a gente, né? Então, abalou a nossa relação matrimonial, né? A gente estava fraco, porque não dormia. Então, o carinho, né? O momento Murilo e Priscila estava cada vez mais difícil. Então, assim, poxa, e logo a Priscila engravidou da Sara também, né? Foi uma grande alegria. Mas aí a gente começou a perceber que aí a gente começou a tentativa e erro ali com o Miguel, né? Vamos lá, vai dar certo, não vai... Pô, e a coisa foi virando uma bola de neve. E aí foi quando a gente buscou ajuda com a orientação familiar, com essa metodologia de estudo de caso. E aí, não só a apostila, o conteúdo da apostila que salvou a gente, mas também a experiência de pessoas mais experientes que faziam o curso junto com a gente. Então, essas pessoas iam dando as ideias, iam falando, e a gente, claro, tivemos que exercitar a nossa humildade também, né? Então, eu me lembro muito bem, assim, que a Priscila, a gente saía do curso, às vezes a gente não falava nada. A gente ficava calado, só ouvindo. Muitas vezes aconteceu. E a Priscila falar, poxa, a gente precisa caminhar muito mesmo. Eu falei, a gente precisa caminhar muito. Então, vamos lá. Então, a gente estudou, Porque, Priscila, muitas pessoas, dedicam a própria vida, né, para um mestrado, doutorado, pós-doutorado, e cargos de gestão na empresa. Ah, não, agora eu quero ser isso. E vai. Mas quando o assunto é família,
assim, poucas pessoas investem, poucas Sim. pessoas gastam tempo, poucas pessoas buscam conhecimento, né? Buscam melhorar o ambiente de casa. E por que não, né? Por que E por não? que não? Mas já que a Sim. gente tem tanta informação à nossa disposição, a gente vai. A gente Informação boa, né? tem boas informações. Tem bons livros, tem livros maravilhosos. A gente não tem tempo de ler tudo, mas escolher um ou outro, pedir dicas, acho que vale muito a pena. Ligar para um amigo mais experiente, trocar ideia. Isso também a gente fez bastante. Alguns amigos experientes. E a gente corria lá e falava, e Me aí? salva aqui. O que eu faço com isso aqui? Então, muitos desafios a gente tem diariamente, né, Amado? Sim. Eu acho que os 5 primeiros anos de casado, que a gente já tinha 4 filhos, Nossa, né? Foi um momento quando a gente parou assim no 5º ano de casado, respirou, falou, nossa, passou assim, passou voando e nós estávamos muito desgastados, esgotados. Por quê? Porque a gente já tinha algumas estratégias para um cuidar melhor do outro, para crescer o amor, mas não era nada assim muito, vamos dizer assim, rotineiro, era esporádico, né? Então a gente começou a perceber que para eles estarem felizes, para as crianças estarem bem, né? Para as crianças estarem realmente completas, eu e ela, a gente tinha que estar muito melhor, né? Que eles tinham que notar que o amor está no ar, que a gente está apaixonado, né? Que eles são frutos desse amor. E aí a gente passou a investir muito mais na gente, no nosso casamento, mais ainda. Porque os primeiros anos tinha muitas coisas assim que a gente sempre fazia. E continua fazendo. Né? Então, a gente vai contar um pouquinho. Tá. Acho que vale a pena, Pri, porque assim, eu acho que são coisas. Por exemplo, viagem a 2. Quando a gente descobriu esse tesouro, a gente realmente contou muito com as avós. Então, eram, sei lá, 2 crianças pequenas, depois 3. E a gente fazia viagens curtas, né? Vai ali, sei lá, aqui perto de Brasília, Pirinópolis, né? Vai para Chapada. Então, a gente fazia essas coisas curtas para ter esse momento só nós dois, né? Para olhar no Ficou mais baixo o som. E agora? Deixa eu ver. Continua baixo? Não sei se para mim ou se para vocês. O pessoal tá ouvindo normal? Só para saber. Pessoal de casa, se puder dar um feedback aí para a gente. Se for só eu, tudo bem. Continua baixo? A gente está te ouvindo super bem. Vocês estão me ouvindo normal? Então pode ser. Então, eu escuto vocês. Só tá um pouco mais baixo, mas tá tranquilo. Tá bom. Tá. É normal, então. Tá beleza aí. Então, tá. isso, eu acho que vale a pena a gente dar as dicas práticas, assim, né? Então, voltou. A gente, antes de ter o primeiro filho, a gente saía para jantar fora, e a gente tinha o hábito de, éramos só nós dois, a gente tinha uma boa renda, então a gente ia para bons restaurantes, ia 1, 2 vezes na semana, então a gente sempre tinha esses momentos, né? Depois, quando nasceu o Miguel, aí a gente tinha. Deu uma travada. Travou aqui ou travou aí também, gente? Só para saber. Aí. Agora sim, é que tinha dado uma travada também. Eu não sei se. Ok. Então vamos lá. Então, mas momentos que a gente não perca esse foco no outro, assim, esse olhar, esse namoro gostoso, esses momentos alegres de estar só nós dois. Então, isso eu acho que faz muita diferença, né? Com certeza. Senão a gente fica só na rotina, na correria, criança pequena, e chora, e dorme tarde. Não, cara, vale a pena. Então, uma coisa que a gente faz e que a gente não abre mão. Uma vez na semana, no caso, segunda-feira, toda segunda-feira. Nas últimas 3 foram na hora do almoço, né?
mas a gente estava indo à noite, aí com lockdown e tal, mas a gente sai, só nós dois. A gente sai, a gente almoça, a gente bate um papo, a gente fica junto, olha no olho, conversa, poxa, pergunta sobre aquilo que está no nosso coração, aquilo que está pegando, aquilo que está incomodando. Fora, não no casamento só, mas, poxa, tem uma coisa que está acontecendo, queria saber de você e tal. Então, olha, isso faz toda a diferença, toda a diferença. Então, ter esse momento só dos dois. E que não seja um momento de despachar, né? Então, não pode ser um momento de despacho. Tipo assim, olha, você fez isso? Não, fiz. Você pagou essa conta? Você pagou isso? Paguei. Ah, você fez isso? Levou o menino levou na escola. E como é que tá a professora? O que ela falou? E não sei o quê. Não. Não só, assim, pode ter isso, né? Mas não só isso, né? Não é o ideal. Não é o ideal. É um momento de falar das coisas do coração mesmo, né? De abrir o coração. De contar a experiência de trabalho, de dividir mesmo, porque senão a gente fica vidas paralelas e de repente vidas cada um pro seu lado, né? Então, não, a gente quer estar junto, andando junto, né? Então, a gente quer saber o que se passa, né? Quer se interessar mesmo. Então, essa saída é muito importante. Agora, essa saída, ela acontece uma vez na semana, 2 horas no máximo, 3 horinhas no máximo. Só que, poxa, o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem 30 e por aí vai. Então, a gente não pode perder também o detalhe na rotina. Né? A rotina, a gente tem que... Poxa, marido e mulher não pode descuidar. Então, poxa, acordar, dar um abraço, dar um bom dia, bacana, né? Tem uns que funcionam melhor já no início da manhã, outros não, a gente entende. Aqui em casa é assim também, né? E no final do dia tem um que vai estar mais ligado, outro vai estar menos. Então, observar essas coisas também, perceber, né? Compreender também, dentro dessa ideia, se esforçar para realizar também o que o outro está precisando naquele momento. Então, o livro 5 Linguagens do Amor, que a Priscila citou, fala, né, dessas linguagens. Então, tem gente que precisa do toque físico, que é uma linguagem do amor, né? E vai ter dias que a pessoa está precisando de um toque físico, está precisando de um carinho, está precisando de um afeto, né? E aí, não, estou cansado, vou virar para o lado aqui, vou dormir, né? Poxa, às vezes é um esforço inicial, mas quando há um amor ali, quando há um apaixonamento, a coisa, né, vai fluir. E esse ponto da afetividade, né, é muito importante ser falado aqui nessa live também. E vale a pena, né? Investir nisso. Porque se o casamento, né, e aí eu vou ser bem direto, se o casamento, né, ele não tem esse carinho, né, e eu estou falando justamente um carinho especial, né, estou falando de sexualidade mesmo. Se não tem, não é casamento, é uma amizade, né? Sim. E uma amizade, ela pode durar algum tempo e tal, mas infelizmente isso vai acabar. Então, o casal precisa investir nisso também, né? Investe nessa parte, eu acho que na afetividade assim mesmo. Acho que vale a pena falar disso, porque o que acontece? Não é na hora que a gente vai dormir, é desde a hora que eu acordo, que eu vou fazendo pequenas besteiras, que para o outro não é besteira. Pequenas bobagens, eu adoro isso, eu gosto disso. Pequenas bobagens. O que são as pequenas bobagens? Você serviu o café para o outro. É um cafezinho que você ganha. Você vai lá e dá. Você faz uma ligação. Então, essas pequenas que a gente fala, porque tem um caso no curso que a gente fez, que ele chama Pequenas Bobagens. E é justamente o caso que fala da afetividade / sexualidade. Sim. Então, no fundo, o que a mulher estava esperando no marido naquele caso? As pequenas bobagens. E o que o marido estava esperando da mulher naquele caso? Que à noite ele tivesse a relação sexual com ela. Mas até que ele percebeu que a necessidade dela, né, para que à noite eles tivessem um momento do mais especial, do mais completo amor, no nível mais alto que o amor pode chegar,
ele precisava exercitar as pequenas bobagens. E aí eu acho que Né? assim, muito sai de si, né? Assim, às vezes Sim. a gente precisa. Eu acho que isso é uma chave assim do casamento, é você querer fazer o outro feliz e não pensar que isso é uma coisa utópica. É que é agora, sabe? É com o jeito que ele gosta, o meu carinho, com o meu jeito de, sei lá, de fazer uma comidinha gostosa. Mas às vezes não são nem coisas grandes, às vezes é engraçado. Eu gosto, tem uma foto aqui em casa, que é uma panqueca que eu fiz que deu errado. Aí eu falei, meu Deus, né? A panqueca ficou meio torta. Eu fui e fiz um coração de catupiry assim em cima. Sei lá, na hora eu. Gente, mas o Murilo achou o máximo aquilo. Quer dizer, eu não esperava. E ele Essa aí tirou foto tá a na foto e parede. colocou lá na parede. Assim, nossa, duas fotos. Então, toda vez que eu vejo essa foto, eu lembro que algumas coisas que parece que são... Ah, deu errado. Minha mãe que fala isso. Não, a minha mãe ela é muito carinhosa com a gente, né? Quando a gente vai lá. Ela cozinha Ela super cozinha bem. Aí ela fala, olha, esse bolo deu errado. Eu Aí a falo, gente "Tá fala, então ótimo." traz o bolo que deu errado. É esse que eu quero. Então isso, assim, investir nessas pequenas coisas, assim, sabe? Que você acha que vão ser irrisórias. Que você às vezes você não está afim de dar um abraço. Um abraço, sabe? A gente fala, será que é um abraço, né? Precisa, tá Bobagem. lá, acordou, já tá na rotina. Era um abraço, mas o tanto que esse abraço enche o nosso dia, sabe? E você fala, nossa, por que eu não dei esse abraço antes, né? E, e isso, e outras coisas, às vezes é um toque no ombro, às vezes, toque, a gente está falando de toque físico, mas N outras coisas, né? Uma mensagem no WhatsApp, uma foto que você reviver momentos antigos, então. Eu acho que o legal desse livro que vocês comentaram é justamente esse, né? Porque a gente às vezes acaba comunicando a nossa linguagem do amor e não percebe a do outro. Então, quando você descobre a do outro, porque às vezes o que me agrada não é o que agrada o outro. E aí tem que pensar justamente nesse conhecer o outro, que aí faz com que a gente dê o que a pessoa de fato precisa. Que é isso que eu acho que você falou, de tentar fazer o outro feliz, né? Nesse sentido, assim. Porque de repente, pra você, às vezes não vai ser natural. Sei lá, um exemplo, o toque físico não é natural, não é espontâneo, mas você sai de si, porque para outra pessoa é Exatamente. importante, e aí você vai e faz. E até o ponto que você faz com tanto carinho mesmo, né? Com tanto que até chega um momento que você já nem tá percebendo, você já tá fazendo. Gente, e o que eu acho mais legal é que quando a gente descobre essas coisas pequenas que a gente faz, ó, você fala exatamente, sai assim, não é o meu natural, mas eu vou fazer porque isso deixa ele feliz. Aí você faz. Às vezes ele nem dá tanta importância, mas a gente é premiado com uma alegria tão intensa, assim, eu acho que Deus faz as coisas muito perfeitas mesmo, porque você fez o bem e foi você que ficou mais feliz. Não, vale a pena mesmo. É verdade. Mas não sei como é que está o nosso tempo, Priscila, mas a gente queria falar de um outro ponto importante, sabe? Pode falar, Pode tranquilo. falar? Aham. Então, a gente falou dessa questão da afetividade, né, barra sexualidade, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, né? E na vida a dois, dentro do matrimônio, é uma coisa que o casal precisa conversar também. Falar sobre isso um com o outro, né? Não pode ter vergonha, receio, tabu. Tabu no sentido assim de, ai, poxa, não vou falar porque, não sei, né? Sei lá o que ele vai... Não, gente, somos um só, né? E se somos um só, a gente precisa conversar, inclusive, sobre isso. É importante. Mas um outro ponto que a gente também precisa falar é da relação família-trabalho profissional, É né? verdade. É algo que, para a gente tomou várias decisões durante esses 12 anos, quase, de matrimônio, que envolve isso, né? E isso é um ponto que pode ser um ponto forte, mas, infelizmente, muitas vezes é um ponto fraco, né? É algo que causa discórdia e, infelizmente, separações, né?
Então, nem todo casal sabe lidar com isso. Por quê? Primeiro que a gente está vivendo numa sociedade que é cada vez mais egoísta. Então, as pessoas estão sendo criadas, né? As crianças, eu lido com adolescentes. Então, poxa, o egoísmo, quero o meu, os meus objetivos, as minhas coisas, né? A minha profissão, o meu trabalho. Então, isso tem gerado... E quando junta, vira um só, infelizmente, vidas paralelas acabam acontecendo, né? Então, você vê muitas famílias que têm casas meio que pensão, hotel. Então, os filhos entram, cada um entra, vai para o seu quarto, né, com o seu aparelho eletrônico, né, com o seu smartphone. Na hora da refeição, sai do quarto, pega alguma coisa para comer. Come no quarto, né? E isso não é incomum também com casais, infelizmente, né? Mas onde que eu quero chegar com isso? Que essa conciliação trabalho-família é algo que tem que ser muito bem estruturado dentro do projeto familiar. Então, tem que ser conversado. Quando a gente fala de projeto familiar, é ter objetivos comuns. A gente vai fazendo esses objetivos ao longo da nossa vida. Sim. Mas esse ter um objetivo comum ajuda a gente a tomar as decisões. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente já tomou a decisão de eu trabalhar mais tempo fora, que não é comum, né? O Murilo ficava mais tempo com as crianças. Mas a gente, dentro da nossa realidade financeira, do que era necessário naquele momento, eu trabalhava mais e o Murilo ficava mais em casa, né? E depois as coisas se inverteram, né? Então, hoje eu fico mais tempo em casa, o Murilo está mais tempo fora de casa. Então, essas decisões, mas assim, sempre qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é que a gente consiga, nesse momento, os nossos filhos são pequenos ainda, então eles precisam muito da gente. Da nossa presença. De um de nós dois estarmos em casa, estudar juntos, sentar junto, né? Então, quer dizer, a gente, graças a Deus, tem o privilégio de um dos dois poder fazer isso. Claro que a gente abre mão de ganhar mais, renda, de subir, de chefia, de coisas maiores financeiramente, mas porque a gente tem um objetivo, né? Então, cada casal trace o seu objetivo. Converse, né, sobre isso. Então, não tem nenhum problema a pessoa ser, poxa, não, fui convidado para ser um ministro. Cara, que ótimo, né? Isso é um bom sinal. Mas será que dentro da sua casa isso está bem alinhado, né? A sua esposa, no caso, se for o homem, ou seu marido, no caso, se for a mulher, eles estão felizes também com isso? Isso a família vai sofrer de alguma forma com essa decisão de você aceitar esse novo desafio? Então, essa conciliação... Isso que você está falando, que esse sábado, eu fui trabalhar em um colega meu que é um médico. Ele estava justamente se queixando que a esposa, ela é diretora de um cargo, de um órgão que é muito importante no governo. Ela é vice-diretora. Então, e ela está fazendo teletrabalho e agora ela está full time, assim, à disposição. E ela, para isso, tem uma pequena gratificação. E ele justamente falou assim, olha, será que vale a pena essa gratificação? Porque eu realmente não estou satisfeita. Eu falei, assim, comentou na Copa de Trabalho. Eu falei, você tem que sinalizar para ela, né? E às vezes precisa sinalizar claramente, porque senão essa insatisfação vai ficar só para ele. E aí ele também vai começar a tomar decisões muito parecidas com a dela, sem conversar. Ele falou, já que ela está com esse cargo, se surgir uma oportunidade, eu vou mais pegar o cargo também. Sim, né? Aí vira competição, né? Vira uma competição dentro de casa, que é triste, Priscila. Eu nem digo tanta competição, eu acho o que mais me preocupa são esses afastamentos, sabe? Não, mas eu vou trabalhar só mais essa horinha hoje. Aí amanhã a gente faz a mesma coisa e não se dá conta. Não. Aí quando você vê, você passou uma semana sem conversar com a pessoa que você mais ama. Sabe? E isso eu não estou falando desse casal, estou falando que a gente tem que realmente... a gente tem uma rotina muito intensa. Sim.
E muitas vezes essa conversa ela tem que acontecer mensalmente, mesmo que não surja. Não, eu Diariamente, digo né? assim, Das grandes para decisões, tomar sim. decisões, né? Sim, Fala, e aí, sim. como é que estão as coisas? Como é que tá lá no trabalho? Ah, tá assim, tá assado, beleza. E aí, então, vamos manter desse jeito. Mas diariamente a gente pode ir dando A gente feedbacks, tem que né? Fala, olha, eu conversar, tenho né? percebido isso, eu peguei mais turmas esse ano, assim, o trabalho aumentou, mas graças a Deus você está conseguindo, você está na retaguarda aqui, né? Então as coisas estão, poxa, eu fico mais tranquilo para trabalhar um pouco mais. Ah, eu peguei essa consultoria aqui, né? Mas, poxa, com você na retaguarda, meu coração está tranquilo. E por aí vai, né? Mas isso tem que ser sinalizado, isso tem que ser conversado E retomado. e Porque às vezes a retomado. gente está junto, tem um objetivo. Sei lá, mas aí tem dia que você está mais cansado, tem dia que você esqueceu os combinados e você está querendo torcer o pescoço da pessoa. Olha, e não é incomum você que eu digo, né? Uma pessoa tá num alto cargo e essa pessoa tem, tipo, ela é super reconhecida lá, ela tem prestígio profissional, ela é aplaudida lá e ela chega em casa e se depara com um ambiente triste, com um ambiente sombrio, né? Onde a esposa está muito infeliz, muito infeliz. Os filhos, tipo assim, você vai trabalhar de novo, né? Pô, quem é meu pai? Eu sei que ele existe, mas quem é o meu pai de verdade, né? Sim, sim, Então, e a gente vai conhecer as pessoas que a gente ama dedicando tempo a elas, né? A sim, gente vai conhecer os filhos brincando com os filhos. A gente vai conhecer a esposa ouvindo a esposa, fazendo projetos com a esposa, estando junto com a esposa, viajando com ela, estar na rotina, almoçando juntos, jantando, Tudo que for possível, tudo que né? A gente, dentro dessa rotina pesada, é a gente não perder as oportunidades. Então, se a gente já teve uma época que eu trabalhava de um lado de Brasília e o Murilo do outro lado. A gente almoçava nos nossos locais de trabalho e tinha que levar um filho na escola. Eu sei que a gente se encontrava numa sorveteria no meio do caminho meu e dele, e a gente tomava um café no meio do dia. Então, até hoje a gente brinca que é o café do amor, né? Ai, Então, que linda. a gente tomava esse café e cada um voltava para os seus trabalhos. Então, no meio da nossa correria, não perder essas oportunidades preciosas e criar essas criar oportunidades. oportunidades. Às vezes, cada um vai no seu carro. Não, gente, não pode não. Se é Tipo assim, possível, né? se for possível, vai num carro só para trabalho. Às vezes, principalmente os homens, né? A gente cai na tentação, às vezes as mulheres também, mas os homens mais, de almoçar com a galera do trabalho, né? Pô, se eu for para casa, vai ter um punhado de moleque querendo minha atenção e gritando aquela confusão. Pô, é muito melhor, muito mais gostosinho eu sentar com a galera do trabalho, comer tranquilo, né? Bater uns papos de futebol lá, que eu adoro. Pô, mas espera aí, né? O que eu estou plantando com isso? Uma vez aí ou outra, poxa, fomentar a amizade com a galera do trabalho na hora do almoço, eu super apoio. Mas acho que a gente precisa também pensar que são depósitos, né? Que eu vou fazendo pequenos depósitos na minha família. Depósito de quê? De carinho, de Então, afeto, depósitos de, poxa, meus filhos perceberem que eu estou me esforçando para ir almoçar em casa. Fala assim, cara, meu pai vai almoçar em casa todo dia, por quê? Se ele, né? E falar para os filhos, não, pô, a galera do trabalho às vezes almoça todo dia fora e tal, mas o papai faz questão de estar aqui. Porque aqui é o melhor lugar do mundo. Que a gente faz desse ambiente o melhor ambiente. Nossa casa é a melhor casa, né? Por mais que a gente tenha nossas dificuldades aqui, às vezes o papai fica nervoso, às vezes a mamãe também, acontece, mas a gente está aqui, a gente está junto, a gente está na luta, a gente está na batalha. Então e as é legal, crianças vão. e é legal as duas coisas, assim, né? Que deu pra perceber, assim, tanto o trabalho sendo valorizado também, né? Porque às vezes, porque senão tudo vira muleta, né?
Então, o trabalho pode virar e também dentro de casa também. Ah, não, porque eu tenho uma casa que me demanda muito, aí não faz nada direito no trabalho. Não, é por aí também, né? Então, Sim. tem o equilíbrio, né? Que a gente busca a todo instante. E você ter vontade de voltar para casa é muito importante, né? Porque se você do outro lado encontra, meu Deus, é isso, uma casa sombria, uma coisa só cobrança, só não sei o que, também não é legal. Porque aí o trabalho vai ficar muito mais interessante também. Eu acho que ambos, em cada momento, tem que ser, tem o seu interesse, tem a sua missão ali para aquele momento. Então, saiu do trabalho, tchau, trabalho, né? Tô em casa, de fato, tá em casa ali, né? E vice-versa também, né? Dentro do Eu acho possível. que esse equilíbrio precisa ser conversado sempre e retomado. E às vezes a gente está mais carente, a gente está precisando de mais carinho mesmo e comunicar isso, sabe? Ai, olha, hoje eu estou precisando de colo, me dá colo. Sei lá, é engraçado que eu estou falando isso, mas normalmente nós mulheres, a gente tem a tendência de pensar assim, ah, ele já sabe disso. E às vezes não é assim. Adivinhar, né? Achar que tem que adivinhar. Eu estou falando de nós mulheres, mas no meu caso pessoal, eu gosto que a pessoa fale assim, olha, eu gosto assim, assado. Você pode, por favor? Eu gosto dessa comida aqui. De ser mais direta, eu não leio muitas entrelinhas. Então, quando eu percebi essa característica, eu falei para o Murilo, eu falei, olha, quando você quiser uma coisa de mim, você fala claramente, porque eu não sou muito boa de ler entrelinhas. Desenha. Então, isso, às vezes, é importante a gente falar. Porque a Sim, gente às sim. vezes espera, mas a gente não comunicou. Né? Então, não custa, né? Ajuda o outro também, né? Me ajuda a te ajudar, né? A gente percebeu isso também. É uma das coisas que a gente investe nessa comunicação. Tem De uma verdade. outra coisa que eu acho que vale a pena a gente tocar, assim. Brigas sempre terão, né? Brigas, desentendimentos, desacordos, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Brigas respeitosas, É, né? Desentendimento. discussões mesmo. E uma coisa que quando eu casei, a gente assistiu um curso fantástico. E aí eles falavam assim, olha, o casal não pode dormir brigado. Bom, a primeira, a segunda, a terceira vez que eu ia dormir brigada com o Murilo, eu esqueci até qual que era a briga, e eu chorava a noite inteira porque a gente estava indo dormir brigado. E aí eu percebi, por uma informação, a minha ficha caiu, que o Murilo ele precisava daquela noite inteira para processar o que a discussão, e se fosse o caso pedir desculpa ou escutar a minha desculpa. Porque na hora que ele estava irritado, é como se ele tampasse o ouvido e não tinha mais comunicação. Podia falar Fica o surdo, discurso né? inteiro, estava tampado, assim. Então, eu falei, gente, às vezes a gente precisa entender que a outra pessoa precisa de um tempo. Aí, quando eu entendi isso, eu falei, então ele precisa da noite inteira? Ótimo. Aí eu ia dormir tranquila, porque eu sabia que no outro dia eu ia conseguir conversar. Né? Então, Sim. assim, Isso tem a ver com o perfil, né? Primário e secundário, né? Então, a Priscila ela é mais primária mesmo. Então, ela é capaz de discutir aqui, daqui 10 minutos, ela... O que eu quem falo? que é mesmo que a gente brigou? Eu já Assim, queria resolver, eu gosto de resolver na hora, né? É diferente de uma pessoa mais secundária, que precisa de um tempo para digerir, né? Então, eu acho que é o meu caso. Mas, assim, são coisas que a gente aprendeu, né? E aprende a respeitar o tempo do outro. Não, então ele precisa desse tempo. E aí, assim, para mim é difícil esperar esse tempo. Eu aprendi que também tem os seus benefícios. Eu vou esperar, no outro dia eu já pensei, eu já repensei, eu já esqueci. Ótimo, a gente consegue se resolver e conversar com outra disposição. Né? Eu acho que talvez o que tenha gerado aflição em você no começo é que você falava, meu Deus, tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver. E aí não você ficava, tempo, só que às vezes você já nem tava mais chateada, não sei o que, mas você entendeu, não, ele precisa dormir. Então tá, então deixa que ele durma e aí a gente conversa, vai ser muito melhor. Aí eu acho que você desencana e amanhã a gente resolve e tal. Agora eu posso até dormir tranquilo. Não tenho o que fazer agora. Esse tempo vale a pena, né? Porque eu sei que amanhã a gente vai conseguir, né, com calma, assim, com tranquilidade.
a conversa vai fluir, eu vou escutar o que ele tem para me dizer e ele vai escutar o que eu tenho para dizer. Sim. Então, isso eu acho importante, saber o tempo do outro, saber a oportunidade. E não tentar resolver as coisas no momento de crise, né? E, às vezes a gente tem que saber calar, isso é tão difícil, né? Isso eu Opa! acho que é um grande aprendizado, assim, saber calar, respirar e num outro momento. Por isso que é bom as conversas que a gente tem assim semanais, né? Às vezes a gente está no restaurante, olha, eu queria tocar nesse assunto, que aquilo me incomodou. Então, e aí, como não é uma coisa que está né, no calor da discussão, aí ele, entendi, pronto, resolveu. É. Né? Sim. Não, mas eu pensei que você tinha pensado, entendeu? Então vale a pena a gente anotar, depois tocar Acho nesse que dar Agora, exemplo ajuda também, né? Eu não sei, assim, eu gosto muito, pensando no trabalho, né? Mas eu gosto muito de dar um feedback, de falar com a pessoa dando exemplo. Ó, essa situação aqui, esse caso aqui, não foi legal, nesse caso aqui, porque às vezes a pessoa faz sem saber. Porque assim, sim, a gente espera que dentro de um relacionamento a pessoa não faça de propósito pra chatear, né? Então, assim, é o que a gente clama. Claro que somos humanos, vai ter dia que vai ser de propósito mesmo, assim, mas não é essa a meta. Mas assim, então já que a pessoa faz, às vezes ela faz um negócio sem querer, sem pensar, e chateia num nível que você nem imaginava. Então é importante que a pessoa fale, né? Porque aí você fala, caramba, desculpa, vou tentar não fazer, né? Porque às vezes também, sei lá, às vezes bate bem no defeito do outro, enfim. Acho que deve ser um e desafio, né? esse é um ponto que você falou que eu queria tocar como assim, um ponto-chave mesmo, que é essa predisposição. Quer dizer, eu tenho que partir do princípio que o Murilo ele me ama e ele quer me fazer feliz. Então, às Sim, vezes, tem atitudes dele que não me fizeram tão feliz. Né? Então, nesse momento, por isso, eu acho que quando isso acontece, a gente anota e não ser sempre responsivo, né? E volta naquele ponto, olha, esse jeito que você falou, me deixa nervosa, me deixa com vontade de. Né? Então, não faz isso, por favor, sabe? coisa que Então, ativa, né? Ativa o que a gente tem de pior, tem que ativar o que tem de melhor, né? isso, mas assim, voltar nisso, quer dizer, eu sei que ele me Sim. ama, ele quer me fazer feliz. Né? Então, olha, desse jeito não foi bom. E comunica mesmo, mas ter essa predisposição, eu sei que ele me ama e a gente tem que amar com atitudes, né? Sim, que é o bem, né, acima de tudo, assim, porque a gente não é perfeito, né? A gente sim. vai errar e que o matrimônio é um grande empreendimento mesmo, né? E a gente tem tantas pessoas que são empreendedoras, assim, mas eu acho que ser empreendedor no matrimônio, né, na família, é um tesouro, assim, que a gente vai juntando, a gente vai acumulando, e que chega um momento que aquilo começa a transbordar mesmo, de verdade, né? E quando começar a transbordar, a gente, poxa, poder ajudar outras pessoas também, né? Então Hum, deve ter gente aí na live que tem, poxa, que tem experiência, tem bagagem, que pode ajudar, pode contar a experiência, né? E esse transbordamento, mostrar o quanto que é alegre. As pessoas têm muito medo do casamento. Pessoas têm receio, têm medo, né? E por que tem medo? Às vezes o medo é fruto dessa insegurança, da sua própria insegurança, né? Poxa, se eu sozinho já sou assim, né? Poxa, imagina eu com outra pessoa. Se eu sozinho tenho esses defeitos, imagina com essa outra pessoa. Mas, na verdade, você vai ter, é como se você tivesse um anjo da guarda na terra, né? Junto com você, olhando por você, querendo seu bem, te ajudando, pegando na sua mão em algumas vezes. Olha o tanto que isso é bonito, né? sim. E às vezes as pessoas, por puro, sei lá, né? Medo, às vezes egoísmo também, né? Que E também acontece, pelas poxa, não, experiências, né? Às vezes vocês tiveram boas referências de pai e mãe, às vezes não tiveram boas referências. Então é complicado. Às vezes você desacredita, você fala assim, por quê? Se eu sofri tanto, por exemplo, com uma eventual separação, com uma eventual alguma coisa, eu não quero fazer ninguém sofrer, eu não quero, enfim. não quero Aí já passar por isso. é.
Sei. Priscila. Eu acho que é por aí mesmo, né? E as pessoas, se tiver alguém que está nos ouvindo e que teve uma experiência ruim, assim, com os pais e tal, olha, não quer dizer que a sua experiência vai ser como foi a dos seus pais, né? Acho que a gente não pode ter. Você tem uma. Muito pelo contrário, eu acho que a gente pode Pode aprender muito com aprender, essas experiências. né? Sim. Pode aprender. E não estou aqui, não estou julgando, né? Não é a questão de julgar. Poxa, a gente não tem que julgar ninguém, né? A gente tem que Fato. escrever a nossa própria trajetória, nossa própria vida, nossa própria história, né? Uhum. Poxa, e se tem alguma coisa que me causa medo, né? Pavor, pânico em relação a isso, poxa, por que não buscar ajuda, né? Buscar ajuda com pessoas com uma boa, bons valores, né? Que tenha Sim. realmente, igual, poxa, eu e a Priscila, a gente buscou um curso, né, muito bom, que é o do Instituto Brasileiro da Família, do IBF, que tem nos ajudado demais. Né? Claro, além Uhum. do exemplo, né, que a gente citou dos meus pais, né, de alguns amigos que já tinham mais experiência. Então, vale a pena investir, né? Vale a pena. Então, Sim. o matrimônio, ele nos deixa um pouco mais perto do céu. Então, a gente precisa falar isso, né, também. Então, para Sim. as pessoas que estão aí do outro lado, que acreditam, que querem, né, um dia contemplar, né, poxa, um dia tá no céu e, poxa, e tá com Jesus. Então, a Priscila é, né, o meu caminho mais curto para o céu, Mais né? difícil também. Talvez, sim, os desafios são grandes, mas ela é o meu caminho mais curto, ela é Não, o mas meu atalho, no bom sentido, né? Então, longe dela, olha, é praticamente impossível, né? No atual cenário é até impossível, eu acredito que seja até impossível, mas enfim, quando eu digo no atual cenário, poxa, porque não, você tocou num eu ponto. decidi casar com ela, foi uma Claro. decisão que eu usei a minha inteligência e a minha vontade. Eu falei, olha, é isso que eu quero, né? E a partir do momento que eu tomei essa decisão, para mim não tem volta, Sim. né? Não tem volta, eu nem, não tem. É daqui para o céu. E vamos em frente. Então, o Murilo tocou num ponto que eu vou até provocar ele aqui. Você falou da pandemia. O que que a gente conta um pouquinho, o que que a gente fez nessa pandemia para continuar assim, né? Com a Tendo chama com viva. a chama A chama viva, viva. exatamente. Poxa, primeiro, assim, as pessoas estão vivendo um momento muito difícil, né? Sim. Com a pandemia. Mas, assim, a gente também. Digamos que O algumas primeiro coisas mês foi muito foi muito difícil, ano difícil, a gente passado. teve que ajustar algumas coisas, né? O apartamento, as crianças em casa e tal. Mas depois a gente começou a perceber o seguinte, poxa, tem tanta coisa boa acontecendo, a gente está mais junto, né? Então, às vezes, as crianças dormiam, a gente pedia um delivery aqui, ligava um som, Luz de luz de velas. velas, no mínimo uma vez na semana, tomava um vinho, dançava, A ouvia gente assistiu várias lives várias juntos, lives de assim, show. dançando, nós aqui na nossa sala, sabe? Então, assim, Que poxa, delícia. a gente descia para tomar sol aqui naquela época que ninguém saía. Então os vizinhos ficavam olhando a gente, falavam, o que são esses doidos aí na grama tomando sol? A gente fazia café da manhã aqui na grama. Poxa, a gente fazia várias coisas, porque falei, olha, vamos lá, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? É um momento difícil, pode ser, sei lá, que eu pegue essa doença, alguma coisa. Então, vamos continuar a nossa vida tocando o nosso barco da maneira mais alegre que a gente conseguir. Porque Leve, não né? dá para. Leve. E Leve. olhar as coisas boas, sabe? Claro, a gente sente muito por milhares de mortes, a gente fica compadecido de verdade, no fundo do coração, mas a gente não vai se não deixou entregar. de ser feliz, sabe? Né? Todos os dias um pouquinho. Então, Sim. acho que isso vale a pena, porque é nosso panorama de hoje. Quer dizer, a gente Sim. achou que ia durar 40 dias e já estamos em mais de um ano, né? E
quando que vai acabar? Sei lá quando vai acabar, a vacina vai chegar, vai ser eficiente, ninguém sabe. Né? E eu vou ser feliz depois que a vacina, depois que eu for vacinado? Não, eu vou ser feliz hoje, agora. Então, a gente é uma decisão. Ser feliz é uma Exato. decisão. E assim, e mais do que isso, né? Porque assim, o respeito, voltar ao ponto inicial da conversa que a gente teve, né? Você precisa, essa doença, só falando bem pouco sobre ela, ela é sobre o outro, não é sobre si, né? Então, a gente está vivendo pessoas que estão reagindo de zilhões de formas, né? Então, que bom que vocês, nesse contexto de vocês, entraram nesse acordo e decidiram viver dessa maneira que, a meu ver, é a melhor possível, tá? Então, assim, claro que não é com loucura, com nada disso, mas é isso, é continuar. É adaptar, ajustar a rota ali, né? E vida que segue, e tá vivendo, né? Sem entrar no estado de espera. Porque se a gente entra nisso, a gente não vive hoje. Aí o bicho pega, porque, né? Não tem perspectiva. Aí, os meus alunos que estão em estado de espera, né, as famílias, poxa, eu estou acompanhando, assim, vários casos tristes, né, de doenças. O Covid não está matando, mas tem outras coisas que estão matando, Tem, né? Tem aluno que chega, professor, eu morri, eu só não, né, o corpo está aqui, mas para mim eu estou morto, assim, eu não tenho vontade de fazer nada, né, a vida Deus. parou, estou nesse estado, tá, espera, total, né, suspendeu tudo. Então, assim, a E gente... nada, a gente tem muitos tesouros em casa, né? Então, às vezes, a gente tem a sorte de ter essa família grande, então a gente se diverte aqui, a gente já é a própria aglomeração, né? A gente brinca que a minha filha esses dias falou assim, mamãe, é proibido aglomerar, mas aglomeração a partir de 10 pessoas, né? E, mas, mas ela ficou pensando, ela contou e estava meu sogro e minha sogra, então éramos 10, né? Ela falou, mas Com o vovô e com a vovó, a gente é uma aglomeração? Eu falei, eu acho que sim. Vamos lá, né? então, assim, tudo bem, a gente já tem essa alegria, né, de ter a casa cheia, não, sempre tem uma movimentação. Se a gente quer fazer uma festa, a gente já é a própria festa, né? Então, nossos aniversários são. Mas mesmo se você não tem, né, se é só o casal, ou cara, vale a pena a gente ser feliz com o que a gente tem, né? E descobrir as Tem. coisinhas, os detalhes, e estar mais junto, e se esforçar para isso. Porque a gente está falando do amor real, do amor possível. O amor possível, ele exige sacrifício, ele exige esse sair de si, esse esforço diário, não só diário, mas a todo momento, de fazer o outro feliz. Sim, sim. E isso, assim, você se esforça, mas você ganha muito em troca. Né? Então, quer Sim. dizer, crescem os dois ficam bem. E às vezes a gente fala assim, é muito impressionante que a gente trabalha com muitos casais, né? É o nosso trabalho voluntário, né? Com o IBF aqui. Então, a gente acompanha muitos casais. E às vezes, né, eles estão não em crise real, mas assim, com várias insatisfações. É tão impressionante quando a gente percebe que se a gente muda a nossa atitude, então você está lá, insatisfeito. Provavelmente o outro também está insatisfeito. Mas quando a gente resolve, não, mas eu vou fazer a minha parte, porque na relação a dois, sempre tem as duas partes, né? Contrapartida. Então, se eu mudo a minha atitude, normalmente isso é o suficiente para refletir na atitude do outro. Sim. Então, às vezes, a gente fica só esperando a atitude do outro. É o outro que tem que mudar, é o outro que é chato, é o outro que acorda de mau humor. Mas o que eu estou fazendo? Sabe? Como que eu estou agindo? Então, Sim. não é só cobrança. Eu tenho que primeiro olhar para dentro e falar, não, qual que é a minha parte? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Então, e normalmente isso se reflete. É tão legal de ver. Muito, muito, muito. Isso que a Priscila falou mesmo, né? Em relação a eu ser a mudança que eu quero ver no outro. Então, a Sim, gente sim. precisa pensar muito nisso mesmo, né? E a partir daí vai ter resultado. Porque é o seguinte, é que geralmente tem acontecido, infelizmente, né?
eu não faço essa mudança, e aí o casamento, o matrimônio vai entrando numa crise profunda, né? E aí acaba tendo divórcio, e aí eu faço uma outra mudança, que é mudar de parceiro, de cônjuge. E aí o que acontece? Os mesmos problemas. Aí vai, afunda de novo o barco, eu troco de novo, e os mesmos problemas continuam acontecendo. Então, na verdade, a mudança quase sempre, né, tem que partir de nós mesmos. Então, é um Sim, ponto que a gente precisa pensar, né? muito legal. É isso, muito bom, gente. Que coisa incrível, assim. E assim, é muito bom porque um assunto vai puxando o outro. Eu acho que vocês contribuíram muito, muito, e vocês vivem o que falam, né? E isso é o que faz total diferença, né? Pra gente poder, porque vocês falam com propriedade, vocês, né? Tem essa parte do estudo, essa parte de realmente buscar esse conhecimento, que é fundamental, mas tem o botar em prática também, porque né, a gente precisa praticar no dia a dia, e eu acho que no relacionamento a dois e também em qualquer outro relacionamento, né? Assim, a gente, no relacionamento com as pessoas ao nosso redor, com amigos, com familiares, com tudo, né? No trabalho. Então, isso acaba refletindo, né? Então, isso é muito bom. Isso é muito legal. Ó, eu vou falar para vocês aqui, algumas pessoas, eu não sei se vocês foram acompanhando os comentários, mas vocês são extremamente queridos, assim. Muita gente colocando que vocês são feras. A Aninha aqui falou, ai, que casal querido e tal. Assim, ela já estava super animada para participar. O pessoal gostou bastante. A Ju aqui falou que delícia na hora que vocês estavam falando em relação à pandemia, né? A Ju lá de BH. Então, sim, muito legal, assim, vocês contarem a história de vocês, trocarem essa experiência mesmo aqui, porque 12 anos também, tem muita gente que não chega aos 12, né? De relacionamento, infelizmente, assim. Ou que chega só contando anos, né? Não contando a intimidade que aumenta, não contando esse amor que vai aumentando ano a ano. Né? Então, eu acho que vocês têm muito a contribuir, já contribuíram, né? Contribuem com certeza em tudo, né? Essa parte do IBF, assim, muito importante. E a gente tem que fomentar isso mesmo, porque é isso, a gente está muito preocupado, e é legítima a preocupação com a formação profissional, ela é legítima, só que ela não é única, né? A gente precisa se preocupar com outras coisas, inclusive se a gente pegar essas coisas que estão mudando pela tecnologia e tudo mais, a gente sabe que o fator humano é insubstituível, né? E a gente cresce humanamente nas relações. Então, pegar essa formação concreta, né? Essa metodologia ali e aplicar é total diferença na vida, né? Então, eu acho que a gente tem que propagar essa boa nova também e fazer acontecer, assim, né? Olha, eu queria agradecer agora. A gente quer agradecer o convite. Muito convite. Eu fiquei empolgadíssima, porque eu adoro contar a nossa história. E assim, você saber que o amor é possível, eu acho isso fantástico. Eu acho que a gente tem que acreditar mesmo, porque vale a pena. Assim, eu estou falando, não é uma propaganda de coração, assim, ao lado Dá pra ver assim, o brilho que dos eu olhos. vivo. Então, e não é que não tenha dificuldades, então é o que você falou, não é um conto de fadas, mas é uma história feliz, sabe? Então a gente vai no dia a dia na correria, mas vale a pena. E vale a pena pedir ajuda, e vale a pena estudar, e a gente vai crescendo com isso, sabe? Vale muito a pena. Sim. E é isso. Então, eu queria agradecer a gente quer agradecer muito o convite, né? Você, poxa, essa sua iniciativa, né, Priscila, tem ajudado muita gente, né? Inclusive nós mesmos hoje somos beneficiados de certa forma. A gente vai dormir assim apaixonados, né? Eu falei, já que eu vou me arrumar para a live, né? A gente tem que fazer uma maquiagem. Eu falei, eu vou me arrumar mesmo. Eu falei, eu vesti uma roupa de gala, porque é para você. Eu adorei. Falei, pô, já valeu a live. Antes de começar, já valeu a live. Priscila, obrigado. Oh, meu Deus, gente, então, eu que agradeço. Mas só complementando um pouquinho, né, que eu acho que é um papo mais sério, invistam no casamento de vocês, né? Invistam, mas invistam assim,
eu não estou dizendo dos investimentos financeiros que a gente faz em outras coisas, é investimento de alma, né? O investimento mais importante da vida de vocês. Então, mas uma vez um amigo falou para mim, Murilo, eu preocupado com essa questão dos investimentos financeiros, né? Ele falou, mas você quer investir mesmo? Investe numa tumba no cemitério. Aí eu olhei assim, fiquei meio assustado. Ele falou, você quer pegar o dinheiro mesmo e colocar no lugar certo? É uma tumba, mas uma tumba bem bonita. Se você estiver preocupado só com o dinheiro, é isso que você tem que investir. Você entende, Priscila? A ideia dele? Ele É falou, isso. agora você quer a ideia mesmo para investir de verdade? Né? Invista na sua esposa, né? Invista nos seus filhos. E ganhe dinheiro também, porque é importante, claro, né? Não deixa de ganhar, não. Sim. Mas eu acho que a gente precisa investir. Investir tempo, investir carinho, né? Dizer não para o chefe algumas vezes, né? Dizer não para algumas pessoas, para algumas coisas, e estar de corpo e alma, né? No ambiente familiar. Então, isso é impagável, né? E tem uma outra historinha aqui, rápida mesmo. Tem um outro cara que eu conheci a história dele, que li um pouco da biografia, que ele tinha um cartão. Hoje em dia só tem virtual, né? Mas o cartãozinho de visita. E aí no Aham. cartão dele tinha a foto da família dele. E o nome dele e o telefone. Então ele dava aquele cartão. A pessoa, você tem um cartão aí? Ele dava aquele cartão. Aí a pessoa olhava e falou, tá, mas qual a sua profissão? Aí ele falou, olha, eu sou engenheiro, mas na engenharia eu confesso que eu fracassei um pouco. Mas aqui eu não fracassei. Aqui eu posso dizer para você que eu fui fera, né? Então tá aqui Legal. no cartão. E Que que nós massa. não fracassemos nisso, com a nossa família e com o nosso cônjuge. Isso a gente Que não pode ótimo. fracassar. Perfeito. Perfeito. Adorei, adorei. Ó, a Carla falou que vocês são sensacionais, que ela aprende sempre. A Valquíria, ela tinha até comentado antes, falou que adoramos, que eles Valquíria é adoravam. minha mãe. Ah, que legal, prazer. Não, e esse Excelente. é outro casal apaixonado. Então a gente olha para eles e fala, amo São seus exemplos. filhos, porque eles saem para dançar na sexta-feira, eles vão. E a gente adora, assim, porque é muito legal de ver. Ela se arruma, e ele é encantado com ela, então brilha os olhos, até hoje é tão legal. Meus pais são apaixonados. Né? É muito É bonito. mesmo. Ah, e se eles toparem, se eles forem tranquilos, a gente pode falar com eles Então, também. já insere eles aí. Vamos acelerar isso aí. Eu acho ótimo. Muito Vamos bom. conversando. Tá bom. Pri, a gente conseguiu responder suas perguntas? Você tem É, alguma dúvida? pra mim tá perfeito. Foi sensacional. Vocês foram além. Vocês foram além. Isso Ah, que foi muito. bom. É, A gente, agradecer. a gente se põe super à disposição. É à sua disposição e à disposição de quem precisar, assim, com o nosso contato aqui, da nossa ajuda em relação à família, vale super a pena. Então, a gente está pronto para ajudar no que Ah, precisar. excelente. Que isso. Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Excelente, gente. Ó, boa noite pra vocês. Boa semana. Tudo de bom. Muito obrigada mesmo. E mais uma vez, parabéns aí pelo casal que vocês são, pela família que vocês são, assim, maravilhosos. Sério. Obrigado, Priscila. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Obrigadão, gente. Todo mundo que participou também. Tchau, Até gente. mais. Tchau.